Olá, graça e paz. Estamos aqui para mais um vídeo. Seja muito bem-vindo e fique até o final. No final dessa mensagem eu vou orar com você. Eu quero falar um pouquinho hoje sobre o servo na casa do oleiro. Nós sabemos que o profeta Jeremias foi um profeta que foi conhecido por lamentar, por chorar pelo povo. O profeta Jeremias viveu num tempo muito difícil e com isso ele buscava Deus e Deus dava algumas respostas para ele. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Deus mostrou para Jeremias o que ele tinha poder para fazer sobre a casa de Israel. Bora pro vídeo? O texto que eu quero trazer para o nosso coração hoje é o texto que está em Jeremias capítulo 18. Olha o que diz a palavra de Deus. Jeremias 18, a partir do versículo 1. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do olheiro fazer. Então veio a palavra do Senhor, dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O que Jeremias tem por experiência aqui é que Deus falou com ele. E Deus manda ele descer à casa do oleiro, e ao descer à casa do oleiro, ele pode ver e conhecer algumas coisas. Ele conhece o olheiro, ele conhece a casa do olheiro e ele conhece a roda. Interessante é o que esse texto diz, que Deus falou com Jeremias. Você acredita que Deus fala? Você acredita que naquele dia que você está chorando, que você está se perguntando e perguntando, que você está perguntando para Deus, que você não sabe o que fazer, como fazer e como as coisas vão acontecer, e quando elas estão dando tudo errado, tudo o contrário dos seus planos, dos seus projetos, e você começa a fazer perguntas, você acredita que Deus pode falar? Eu acredito. Acredito plenamente porque esse texto diz que Deus se comunicou com Jeremias e a comunicação de Deus aqui foi verbal. Deus aparece a Jeremias, nesse tempo de Jeremias com Deus, ele ouve nitidamente a voz de Deus. E olha, o que eu quero dizer para você é que Deus ainda fala. Deus ainda fala as nossas necessidades, Deus ainda fala quando nós fazemos perguntas. E Deus falou com Jeremias porque Jeremias estava passando um momento em que ele não podia fazer nada. E tudo que foge do teu controle, você não tem como resolver. Então quem pode fazer é Deus. Então Deus vem a Jeremias e fala com ele. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. E qual foi a palavra de Deus para Jeremias? Levanta-te. Deus quer te fazer enfrentar qualquer situação que fugiu do teu controle de pé. Às vezes nós estamos perdendo batalhas, desanimando das situações, não conseguindo enfrentá-las, porque nós estamos deitados diante dela ou assentados diante das situações. É muito fácil, eu sempre digo que é muito fácil bater em alguém que está deitado. Nas cidades do interior, como eu moro aqui no interior, e é muito comum dizer pegar vaca atolada ou depois da onça morta, qualquer um tira o couro. Já ouviu essa expressão em algum lugar? Talvez não, mas essa expressão é uma expressão muito comum usada no interior. Então, a primeira coisa que Deus manda Jeremias fazer é levanta-te. Porque Jeremias muito provavelmente se encontrava prostrado.
Talvez não literalmente sentado ou deitado, mas não estava conseguindo enxergar a vitória porque ele estava prostrado diante da situação. Se você ficar prostrado diante das dificuldades, você não vai conseguir vencê-las. Então Deus vem com a sua palavra e diz: Jeremias, levanta-te. E Deus dá uma ordem para Jeremias e diz para ele descer à casa do olheiro. Essa expressão, casa do olheiro, me faz pensar quando nós vamos à casa de Deus. Nós vamos aqui identificar ou marcar casa do olheiro como casa de Deus. Nós vamos ter o olheiro por Deus, o barro como a nossa vida, e nós vamos também identificar a roda como a roda da vida, os acontecimentos do dia a dia. Então Deus diz para Jeremias levantar e ir à casa dele. Então a palavra de Deus nesse momento é: levanta-te, desce à casa do olheiro. Ou seja, vá para a casa de Deus. É na casa de Deus que Deus vai te mostrar coisas que você não está conseguindo enxergar. Foi na casa do olheiro que Deus fez Jeremias enxergar coisas que ele não conseguia enxergar. Foi na casa do olheiro que Deus foi poderosamente capaz de dizer para Jeremias: olha o que eu posso fazer. Talvez você não saiba e não consiga enxergar o que Deus pode fazer, mas levanta-te, não fique prostrado, levante do conforto da tua casa e vá para a casa de Deus, vai para a casa do olheiro. Chegando na casa do olheiro, Jeremias pôde encontrar-se com o olheiro. E o olheiro estava fazendo a sua obra, que era um vaso. O olheiro estava fazendo um vaso de honra. Você acredita que na casa do olheiro você pode ser feito um vaso de honra? Você acredita que na casa do olheiro Deus pode fazer de você um vaso de honra? E o texto fala também que o olheiro estava com o barro sobre a roda e o vaso que estava sendo feito se quebrou. Talvez seja esse o seu sentimento, de uma pessoa totalmente moída, quebrada, mas há momentos da vida que há necessidade de sermos amassados e nós não entendemos o porquê, de sermos amassados e feitos de novo. Talvez a dor que você esteja sentindo seja o olheiro refazendo a sua vida, porque ele tem poder para fazer tudo novo. O barro era a matéria-prima, e se você estiver buscando ser melhor a cada dia, a obra do olheiro não ficará impedida de ser de excelência. A única coisa que impede de um artista, de um artesão, de um pintor fazer uma obra perfeita é a qualidade do material. Com Deus a mesma coisa. Se você for um bom material colocado nas mãos de Deus, Deus irá fazer um vaso novo e um vaso de honra a partir da sua vida. E ser um material perfeito não é ser aquela pessoa a perfeitinha do pedaço. Não, não é isso. Mas é ser aquela pessoa que Deus está vendo. Estou buscando a cada dia, estou melhorando a cada dia, estou me esforçando, não estou prostrado, eu estou tentando me santificar todos os dias, eu estou buscando melhorar em todo o tempo. Deus consegue enxergar isso e a partir daí ele vai fazer uma grande obra. O que Jeremias vê também na casa do olheiro? Jeremias vê uma roda. A roda para nós significa a roda da vida. Deus quer fazer da sua vida um vaso novo. E para isso, Ele não vai te tirar da roda da vida, porque é na vida que as coisas acontecem. É no dia a dia que as coisas acontecem. E na roda da vida ela vai girar. E quando ela estiver girando, em algum momento vai chegar no lugar onde você precisa estar. Em algum momento vai chegar no lugar onde você esperava, vai acontecer o que você esperava. A roda da vida nem sempre acontece coisas boas, nem sempre acontece do jeito que nós queremos, mas o importante é que ela não está parada.
E essa roda não estando parada, isso mostra para nós que o artista, que aqui no caso o oleiro simboliza Deus para nós, Deus pega esse material sob a roda e faz a roda girar, e nessa roda ele começa a apertar. O artista sabe como apertar. E nesse aperto ele põe a mão por dentro, ele aperta, ele puxa, então ele está moldando por dentro, ele está moldando por fora. E interessante é que quando o artista está fazendo essa obra, os moldes saem de acordo com aquilo que ele quer. A obra está na mão dele. Então ele sabe o momento de apertar, o momento de afrouxar a mão, ele sabe o momento de alisar um pouco mais, e ele sabe o momento de colocar a mão por dentro também e aperfeiçoar e fazer a obra que tem que ser feita por dentro. E com isso ele vai apertando e o vaso vai crescendo. Esses apertos que você tem passado na roda da vida é o oleiro que está apertando e fazendo o vaso crescer. Ele é a própria perfeição. E antes desse vaso finalizar, ele tira as rebarbas. Ele pega a sua espátula, que é um material de corte, e passa nas bordas do vaso, passa nas laterais do vaso, para tirar os excessos. Está doendo? Deus está tirando os excessos. E Ele vai te fazer vencer. Talvez você esteja diante dos problemas parado porque você está enxergando o problema grande demais. Isso me faz lembrar de Davi. Muita gente olhava para Davi quando ia enfrentar o gigante Golias e falava: o problema é grande demais para vencer. Mas Davi olhava e falava: o problema é grande demais para errar. Talvez seja isso que você precisa fazer. Está enxergando um gigante grande demais para vencer. Mas você precisa enxergar um gigante grande demais que não dá para errar. Você tem promessa. E quem tem promessa não fica parado olhando para baixo, mas faz o que Deus mandou Abraão fazer. Sai para fora, olha para os céus e conte as estrelas, se é que pode. Quem tem promessa não olha para baixo, quem tem promessa olha para cima. Então, levante-se. Vá à casa do oleiro, Deus vai te mostrar tudo o que está acontecendo e o que Ele pode fazer. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe. Eu quero orar com você. Pai querido, graças eu te dou por essa vida, por essa pessoa, por esse irmão, irmã, por esse jovem, essa jovem que assiste esse vídeo agora. Abençoe essa vida, cuida, guarda e faça ela ver o quanto o Senhor pode trabalhar em nossas vidas. Em nome de Jesus, salve essa pessoa de todas as dificuldades, para a glória do seu santo nome. Amém. Que Deus abençoe você, fique na paz de Cristo, que a paz do Espírito Santo esteja sobre a tua casa e o teu coração. Deus abençoe. Até o próximo.